Boa noite a todos. Hoje nessa terça-feira especial da saúde infantil, da cirurgia, na aula da família e todas as intenções da massa e tal. Pelo irmão falou. Aqui, ó, pra você colocar um desses dentro da pacote lá. É desse aqui, ó, põe desse. Já fica contando então pra você. Terça-feira da Semana Santa, né? Não me entregue, Senhor, ao ódio dos meus inimigos. Contra mim se levantam testemunhas falsas. Essas pessoas respiram, têm prazer na violência. Salmo 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos a Terça-feira Santa, caminhamos com Jesus, são os últimos momentos dele, da vida dele, e por isso a liturgia nos convida a meditar sobre isso, para entender, compreender Jesus com mais perfeição nos últimos dias lá de vida, na quinta, sexta, sábado, santos. Mas vamos pedir perdão pelos nossos pecados, vamos pedir a Ele que olhe por nós, que Ele veja a nossa capacidade, nosso esforço de ser solidário a Ele, de ser fiel a Ele, como domingo passado refletimos, fidelidade à fé. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus eterno e onipotente, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor, para merecermos alcançar o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Vamos refletir o salmo que nos é proposto hoje pela igreja, o Salmo 70, que fala sobre a esperança novamente, e nos fala sobre o esforço sincero e verdadeiro de anunciar a bondade de Deus, as maravilhas de Deus. A vida da gente tem que ser assim. Digamos todos, a minha boca anunciará a tua salvação.
Em Ti, Senhor, eu tenho esperança. Que eu não seja confundido. Na Tua justiça, me liberta e me defenda. Inclina para mim o Teu ouvido e me salva. Seja para mim uma rocha de defesa, uma casa fortificada, bem construída, para que o Senhor me salve. Porque é o Senhor que é a nossa rocha, o nosso rochedo, o nosso refúgio. Me livra da mão do pecador, da mão das pessoas que não têm nada no coração, impiedosos. Me livra da violência, dessa gente violenta. Me livra de gente perversa. Porque o Senhor é a minha esperança. O Senhor é a minha confiança. E isso acontece, eu sei, desde quando eu era novinho. Muito jovem. Em Ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Desde o ventre da minha mãe. O Senhor é o meu protetor. Em Ti está sempre o meu louvor. Para muitos tornei-me como se fosse um prodígio, mas Tu és o meu protetor poderoso. Então que a minha boca se encha sempre do Teu louvor, da Tua grandeza, todas as horas do dia. Não me rejeite. Agora que estou velho, não me rejeite. Quando as minhas forças vão acabando, não me abandone. Porque os meus inimigos estão sempre à espreita. Se unem para fazer o mal. Se unem para tramar. O que eles mais querem é zombar da fé, da minha fé. Querem dizer para mim, olha lá, Deus abandonou ele, olha aí. Vamos acabar de vez com ele. Ele não tem ninguém. É assim. Deus, não fique longe de mim. Depressa, vem em meu socorro. Que essas pessoas sejam confundidas e acabem com na perversidade que criam, na maldade que constroem. Sejam eles cobertos de confusão, que eles sejam envergonhados. Todas as pessoas que desejam mal para os outros. Eu, porém, vou sempre ter esperança em Deus. E essa esperança, se Deus quiser, aumenta sempre. Porque a minha boca anunciará a Tua justiça, cada dia da salvação. Anunciarei tão grandes justiças que eu não sei nem enumerar. Irei cantar as grandes coisas que Deus fez na minha vida. Quero lembrar sempre dessas coisas que Deus fez para mim. Porque o Senhor me ensinou desde a minha juventude. E por isso eu quero ser testemunha, quero anunciar essas coisas boas, maravilhosas. Mesmo estando velho, na velhice, declinada a vida, eu sei que Deus não me abandona. Deus é forte, seu braço é forte. O Teu poder e a Tua justiça chega ao céu. O Senhor que faz grandes coisas. Quem é igual a Deus? Quem é semelhante a Deus? Não tem outro. Não tem outra fé. Quantas provações, tribulações pesadas o Senhor me fez ver. O Senhor fez eu passar na vida, mas eu sobrevivi, sobrevivi aos abismos. Aumenta
a grandeza e traga-me a sua consolação. Porque eu também louvarei a Deus, agradecerei profundamente do coração. Quando rezar o salmo, a sua fidelidade ao meu Deus, eu vou proclamar a todo o povo. Exultarão os meus lábios quando eu cantar para ti, e exultará minha alma, que o Senhor resgatou. Minha boca sempre vai anunciar o teu louvor, tua justiça. E muitos que praticam o mal ficarão confusos e sentirão medo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os séculos dos séculos. A minha alma anunciará a tua salvação. Muito bem, de pé, ouçamos o Evangelho de hoje, do dia, João capítulo 13. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Bonito Evangelho, né? Naquele tempo, estando Jesus à mesa com seus discípulos, ficou perturbado. E Jesus declarou: olha, em verdade eu digo para vocês, um de vocês vai me entregar. Todo mundo olhou um para o outro e não sabia do que Jesus estava falando. Um dos discípulos, o predileto de Jesus, também estava à mesa, mesmo ao seu lado. Simão Pedro então fez um sinal para esse e disse para ele baixinho, pergunta para ele o que ele está falando, o que ele se refere. Este discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: quem é, Senhor? Quem é que vai fazer tamanha atrocidade? E Jesus respondeu: presta atenção, é aquele a quem vou dar esse pedaço de pão molhado. E molhando o pão lá, deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou em Judas Iscariotes. E Jesus disse para ele: vamos lá, faça o que você tem que fazer e vai depressa fazer isso. Mas nenhum dos que estavam na mesa compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era aquele que cuidava do dinheiro, é aquele que cuidava da bolsa comum, alguns pensaram que Jesus tinha falado para ele: vai comprar o que precisa para a Páscoa, para a festa da Páscoa. Ou então, que ele desse alguma esmola para algum pobre. Judas recebeu um bocado do pão e saiu imediatamente. Era de noite. Depois dele sair, Jesus então disse para todo mundo: agora, nesse momento, começa a glorificação do Filho do Homem. E eu digo para vocês que Deus vai ser glorificado nele. Se Deus for glorificado nele, também Deus glorificará a si mesmo, e vai glorificá-lo o Filho, vai glorificar o Filho, sem demora. Meus irmãos, disse Jesus, meus amados, meus filhos queridos, é por pouco tempo que eu estarei aqui com vocês. Vocês hão de me procurar, e assim como disse aos judeus, eu também digo para vocês:
vocês não podem ir para onde eu vou. Aí Pedro perguntou: ué, para onde vai, Senhor? E Jesus respondeu: para onde eu vou, não pode me seguir. Você não pode me seguir agora. Vocês vão me seguir depois. Disse Pedro: Senhor, por que motivo eu não posso te seguir agora? O Senhor sabe que eu darei a minha vida pelo Senhor, por ti. Disse Jesus: você vai dar a sua vida para mim, por mim? Em verdade eu te digo, não cantará o galo sem que você tenha me negado 3 vezes. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto. Olha, o evangelho de hoje, minha gente, narra e antecipa um fato acontecido após Jesus ter celebrado a Quinta-feira Santa. Esse texto é posterior à Quinta-feira Santa, onde Jesus, na Quinta-feira Santa, ele celebra a missa, primeira missa, ele institui a Eucaristia, ele institui o sacerdócio, e ele fala do mandamento novo, quer dizer, o modo como se deve ter fé, o modo como se deve ser sacerdote, o modo como se celebra a Eucaristia, agir no mundo, agir, celebrar e agir, mas sempre com o objetivo de estar a serviço. Bom, depois da celebração da primeira missa, alguém convidou Jesus para ir na casa, lá, celebrar, jantar, alguma coisa. Mas Jesus está incomodado. O texto do Evangelho fala que Jesus está incomodado por dentro. Ele não está incomodado por fora, ele está incomodado por dentro. Ele sabe por que ele está incomodado. Ele vai ter que falar de quê? Falar da paixão. Vai ter que dar essa notícia. Ele já falou 3 vezes no Evangelho, vai ter que falar mais uma. Terá que falar da paixão. E o texto de hoje destaca 3 pessoas: o próprio Jesus, Pedro e o Judas Iscariotes. Jesus não está bem, está incomodado. Será que os apóstolos, será que eles estão preparados para enfrentar o mundo, para enfrentar a realidade do mundo? Realmente João fala que eles ficam desconcertados, abalados. Um de vocês vai me trair, fica todo mundo desconcertado, desequilibrados. Já mostra que não está muito bem preparado mesmo, desconcertado. Aliás, nos evangelhos, todos os ensinamentos de Jesus provocam isso, desconcerto neles. Porque na vida de Jesus não tem rotina, não existe a rotina na convivência com Jesus. E a imprevisibilidade de Jesus incomoda os apóstolos. Então, diante do anúncio da traição, todo mundo se finge de ninguém está ouvindo nada. Ninguém tem coragem de perguntar diretamente para ele. Aí então Pedro recorre a esse outro apóstolo mais jovem, que estava no lugar de honra, à mesa. A mesa que eu digo, mesa no grego, mas certamente tinha um tapete no chão, tinha as almofadas, estavam sentados ali, etc. E essa posição de honra é sempre de frente ao mais importante. Né? Sempre de frente. Quando São João fala, ele se inclinou assim, quase chegou perto de Jesus.
Não é como foi na pintura que a gente vê, não, que ele está deitado assim, não. Então ele está num lugar de honra, frente ao convidado, a pessoa mais importante, né? E cada um está num lugarzinho ali próprio. Ninguém tem coragem. Então Pedro recorre àquele que é na cabeça do Pedro, bom, esse é o mais importante, está lá perto do mais importante, então ele tem alguma consideração, né? Jesus tem alguma consideração por ele, é por isso que os evangelhos falam de predileto, de amado, essas coisas, né? É nesse sentido que ele fala, os evangelhos. A revelação é terrível, terrível. Judas Iscariotes entregará Jesus por ganância e por outras motivações. Ele é o corrupto do grupo. O evangelista nos fala que a traição não é assim, Judas, na hora lá, eu vou trair Jesus. Não, a traição já vinha de longe, entendeu? A traição já vinha de longe, a convivência com Jesus, aquelas coisas todas que Judas viu também, ele estava de multiplicar pão, curar doente, reunir povo, aquele povaréu atrás de Jesus, aquilo tudo foi, aquela convivência toda não serviu para nada para Judas, porque ele tinha uma outra visão de Jesus. A visão dele é a visão do Antigo Testamento, é o Messias que vem para destruir o mundo, vem para acabar com o mundo e só a gente é que está perto da salvação. Ele tem outras motivações, não é só a ganância, é a ganância também, mas é outras motivações. Ele é o corrupto mesmo, ele quer se aproveitar. O corrupto quer se aproveitar. O evangelista nos fala que a traição então já vinha de longe, estava sendo articulada na cabeça dele, e atinge esse momento, o ápice mais importante, quando Judas faz o quê? Ele abandona a igreja, abandona a comunidade, abandonou, ele sai fora. Ele abandona a comunidade. Aí é a certeza que ele vai trair. É a certeza da traição mesmo. Então, na celebração pós-Eucaristia, a comunhão recebida pelo próprio Jesus acaba se tornando para Judas a condenação dele. Porque ele participou da Quinta-feira Santa. Ele recebeu a Eucaristia. Ele viu Jesus lavando os pés. Jesus foi claro, se vocês não fizerem isso, não tem salvação. Mas o que aconteceu com Judas? A lei da ganância, as motivações políticas, o planejamento bem anterior da traição, e São João diz assim bem claramente: Satanás entrou em Judas. Ele usa essa expressão. Jesus deu um pedaço de pão para ele, olhou lá no molho, deu um pedaço de pão para ele, e então São João diz assim: e nesse momento que Satanás entrou, ele se condena, a condenação. Por isso tem essa reflexão litúrgica, né, do valor da Eucaristia. A Eucaristia, ela é para salvar todas as pessoas, mas ela também pode ser condenatória. Então João fala sempre assim: era de noite. Ele usa e abusa, né, São João, dessas coisas, de dia, de noite, de luz, de trevas. Ele é especialista em escrever o Evangelho, dando a atmosfera
É lógico, quem está com Satanás vive na escuridão, né? Vive na noite mesmo. Judas Iscariotes, então, vocês saberem, né, lembrarem, foi o último a ser chamado por Jesus. Por isso está sempre por último. Nos evangelhos, quando fala quem são os apóstolos, Judas Iscariotes é sempre o último, porque foi o último. Foi o último. Judas traiu Jesus 2 vezes. Quando ele dialoga com os inimigos de Jesus, combinando, aquela coiseira toda, combinando. E quando ele aceita o dinheiro. São 2 traições. Ele combina o dinheiro, ele planeja com os inimigos e ele conduz os inimigos a Jesus. São 3 traições, na verdade. Várias. Então é uma atrás da outra. Esse é o processo do mal, processo maléfico. E você lembra, a Márcia lembra como é que terminou toda essa sequência de traição. A última traição é ele pega os soldados, lá, leva, porque ele sabia onde Jesus ia estar rezando, ele leva lá e faz aquilo terrível. Ele dá o que em Jesus? Um beijo. Ele dá um beijo. Olha, beijo do vampiro, pelo jeito, beijo da morte, beijo do diabo. Porque o diabo estava nele. Jesus se deixa beijar pelo diabo. Lá no Getsemane. Pedro, mais tarde, depois da ressurreição, Pedro irá dizer para a igreja de Roma, para a comunidade de Roma, lá em Atos dos Apóstolos, que Judas era um deles, dos apóstolos, e que Judas era sempre bem visto. Pô, esse cara é espantado. Judas era sempre bem visto pelo grupo. É um mistério que permanece até hoje. Por que Jesus chamaria um homem que não tem caráter? Por que Jesus chamaria um homem com uma natureza dessa? Com a sua misericórdia, Jesus escolhe os apóstolos. Esse é o critério dele. O critério de Jesus é a misericórdia. Jesus escolhe os apóstolos, também entre os piores seres humanos. Ele escolhe os apóstolos, usando o critério da misericórdia entre os pecadores e os corruptos. Mas compete a eles, aí é que vem, compete a eles, os apóstolos, conservar a memória da misericórdia. Judas perdeu a cabeça. Porque em nenhum momento ele para e pensa assim, ele vai depois. Mas em nenhum momento ele para e pensa assim, poxa vida, eu sou o pior sujeito que tem. Eu sou canalha. E esse homem me chama para fazer parte do grupo dele. Esse homem é bom demais. Em nenhum momento isso acontece. Acontece depois. Como ele diz nos Atos dos Apóstolos, né, depois. Então, a missão dos apóstolos não é mostrar a imperfeição, entre aspas, de Jesus, que não é imperfeito. Ele usa o critério da misericórdia. Ele usa o rigor da natureza. O chefe falou que tem que acabar com o mundo mesmo, né, para eliminar os traidores, né? Então, a missão é muito especial dos apóstolos nesse momento. A compreensão que São João nos transmite é muito importante. É preservar a memória da misericórdia. Lembrar da escolha. Olha,
São João quer dizer tudo isso hoje. Lembrar dessas coisas. Deus me escolheu para ter fé. Deus me escolheu para receber o sacramento. Deus me escolheu ser sempre essa memória. Sem vaidade, né? Sem vaidade. Sem querer ser melhor que ninguém. Sem querer ser uma espécie de organizador mirabolante, alucinado, essa gente alucinada. E muito menos negociante. Sabemos que Judas, após a traição, Mateus comenta, Judas, depois da traição, ele sentiu um remorso tão grande. Ele chegou até querer devolver o dinheiro. Ele vai lá no sinédrio com o pessoal lá, ele quer devolver o dinheiro para tentar reverter a situação. Não dá. Já foi. Ele sente o remorso tão grande. E existe várias hipóteses pelo ato sombrio dele. Já falei, a ganância, a decepção com Jesus. Porque Judas era militante extremista dos sicários, do partido dos Zelotes. E ele decepciona com Jesus porque Jesus não aderiu a esse tipo de coisa. Jesus não aderiu a esse programa político lá que ele dizia, que era uma ditadura. Uma ditadura. Imagina, matar os romanos, matar os Pilatos, matar todo mundo, matar os estrangeiros, matar e ficar somente o chamado povo escolhido, o povo eleito. É uma ditadura. Imagina que Deus ia compactuar com isso? Nunca. Jesus não adere a isso. Jesus não adere a esse tipo de coisa. Então a decepção de Judas é muito grande. Ele se blinda. Judas é aquele que se blinda de Jesus. Jesus podia falar as coisas mais lindas do mundo, não pegava nele, não atingia o coração dele. Jesus podia multiplicar o pão 50 mil vezes para os pobres. Aquilo não fazia o coração dele ver. Judas é blindado, né? Ele se blinda, né? Então, o destino dele é o suicídio, é o fim. O remorso é grande. Não tem como voltar atrás. Não dá para voltar atrás. O desespero se torna autodestruição. Isso é o que Mateus narra e depois a tradição da igreja narra. As pessoas que assistiram o sofrimento dele, porque muitas pessoas assistiram o sofrimento do Judas depois. Escreveram muito. Flávio Josefo escreveu sobre isso, o grande historiador romano. Escreveu sobre isso um pouco, né? Mas o episódio de hoje mostra que Jesus não protege ninguém. Jesus não protege ninguém dos fatos da vida, mesmo sabendo que isso incorra em fatalidade depois. Desastre existencial. Porque tudo tem que servir para a gente reconhecer quem é Jesus, para valorizar a fé. Tudo aquilo que o Judas não foi durante a convivência com Jesus. Nunca dá bola para o que ele fala. Jesus falava as coisas mais lindas do mundo, né, gente? Vamos lá. Aquilo nunca entrou no coração dele. Ele via Jesus multiplicando o pão, via Jesus curando os doentes, via Jesus fazendo aquelas coisas. Aquilo ali, é o coração de pedra, entendeu? Claro, é típico do traidor ser assim. Então a traição de Judas, em meio ao momento da revelação da paixão,
Mais uma vez, porque foram muitas as traições, ensina que a perversão do coração humano é grande. Jesus não esconde isso. Jesus não esconde. Jesus é tão bonito, tão bom, que Ele não esconde. Jesus fala a verdade, escancara a verdade, por dentro e por fora da gente. Ensina que é isso, a perversão é muito grande. São João ensina, com esse episódio, que o individualismo, que o Judas é assim, o individualismo, essa autonomia humana sem Deus, eu sou autônomo, eu faço o que eu quero, faço o que eu quero, nem Deus me segura. Essa mentalidade e o abandono da comunidade, que é o gesto final do Judas, destrói o caminho da comunhão. Jesus vem fazer as pontes, eles vêm destruir a ponte, destruir. Por isso ele leva a tragédia, né? O evangelista ensina com esse episódio de hoje os dois comportamentos maléficos da raça humana. Primeiro, são as riquezas, ganância. Muitos de nós que entramos pela porta do Senhor, paramos, não continuamos no caminho, porque vivemos presos à riqueza. Pensamos primeiro na riqueza. Sempre. Os filósofos depois, mais tarde, lá do século XVIII, XVII, etc., eles vão entender que é isso mesmo, né? Mesmo os ateus, os filósofos ateus, mais para frente vão fazer obras, livros, né, sobre o papel do dinheiro, né, na vida de um país, na vida de um governante. Maquiavel, então, nem se fala. Por isso que chama Maquiavel. Maquiavel foi um grande filósofo italiano. E mais para frente ele vai dizer, realmente, o amor ao dinheiro, a ganância, essas coisas, tem um papel na vida de um povo, na vida de um país, na vida de uma nação, na vida de todo pessoal. Isso tem um peso. Parece que no Evangelho isso é um peso maior do que seguir Jesus. É um peso grande, é um peso que a pessoa se apega àquilo ali e acabou. Ninguém. É uma autonomia sem Deus. Que foi lá o que eles fizeram depois do paraíso. E a gente para no caminho. O próprio Mateus diz que Jesus falou assim: é mais fácil um camelo passar, né, no buraco de uma agulha, né? Mateus fala essa... Que dureza, não? Saber que uma pessoa que tem tantas condições de vida pode não ter nenhuma condição, pode se autodestruir, pode se acabar. É uma tristeza isso. Isso é duro demais. Jesus era assim, né? A riqueza é um impedimento para ir para frente. Mas será que é necessário a gente viver na miséria para agradar a Deus? Será que é necessário a gente viver no pauperismo, na pobreza absoluta, para agradar a Jesus, agradar a Deus? Não. Não. Quando você vê a miséria, você tem que ficar horrorizado. Quando você vê a situação do ser humano miserável, 60 mil pessoas morando em São Paulo na rua. Isso nem te incomoda, né? Lógico. Mas você tem que chorar de tristeza. Tem que chorar de tristeza. Você tem que ficar triste. Você não pode ficar feliz.
com isso, você não pode ficar, entende? O que Jesus pede para a gente é que a gente não seja escravo da riqueza. Não vivamos para a riqueza, porque a riqueza se torna o seu senhor, e ela é o senhor do mundo, falava Jesus. Os dois senhores, ninguém pode servir a dois senhores, porque as riquezas aprisionam a gente. Aprenda com Judas Iscariotes. Ele tem muito para ensinar. O Judas Iscariotes tem muito para ensinar. Outro comportamento que nos impede de ir para frente no conhecimento de Jesus, na pertença de Jesus, é o coração. É a rigidez do coração. A rigidez, a radicalidade de compreender a palavra de Deus, o Evangelho, o amor, a rigidez. Quantas vezes Judas viu Jesus repreendendo os fariseus, repreendendo os doutores da lei, por causa desse tipo de coisa. Rigidez não é fidelidade, ensina Jesus. Rigidez não é fidelidade. A fidelidade é sempre dom de Deus. A fidelidade é um dom que Deus nos dá. A rigidez, a intolerância, ela é sempre algo que serve para me dar segurança, não para conviver. Me dá segurança e não consegue conviver. Porque quando você olha, ninguém presta. É só eu que presto. Quando você olha, ninguém está salvo, só eu estou salvo. Jesus condenou terrivelmente. E o Judas tem essas duas coisas. Ele tem rigidez no coração, porque a cabeça dele é outra. Ele engana Jesus. Gente do céu, eu não sei como é que é para vocês, mas você conviver com gente que está ali que você tem a maior consideração, que você tem a maior amizade, que você e aquelas pessoas, nada entra no coração daquela gente. Não. Eu não sei. Olha, é de uma tristeza profunda. Eu imagino, Jesus, olha, a tristeza que ele sente na Semana Santa, não dá para escrever isso, não dá para colocar em palavras assim. É terrível. A rigidez do coração, a rigidez, o autoritarismo, a intolerância, tudo isso vem com a rigidez, né? Isso vem na religião, vem na fé, vem na... A pessoa confunde com fidelidade, não é fidelidade. Jesus várias vezes repreendeu Pedro, quando Pedro falava essas coisas, porque Pedro, vocês sabem, era assim. Eu pego o primeiro, eu tiro a espada e corto, vou para cima. Ele pensa que agindo assim está sendo fiel, não está sendo. Jesus várias vezes repreendeu Pedro quando declarava essas coisas. E atenção, Jesus nunca repreendeu Judas Iscariotes. Ele repreendeu Pedro, repreendeu Tiago, repreendeu João, repreendeu todo mundo, falava coisas absurdas para os outros. Nunca ele chega para o Judas e repreende o Judas. Porque é a escolha do coração dele, de Judas. Jesus respeita a escolha errada que ele está fazendo. Ele vai ser punido depois por si mesmo. De remorso, vai morrer de remorso, morrer de tristeza do coração. Traição era um pecado, não só no Antigo Testamento, depois do Evangelho também, na tradição ali, traição à fé, traição a outra pessoa,
era um pecado, olha, é o inferno direto, não tem conversa. A traição. O traidor, ele não tinha mais liberdade para viver numa cidade de Israel, da Palestina, do Oriente, no Irã, no Iraque, qualquer lugar ali do Oriente. Um homem traía a mulher, aquele homem não, olha, ninguém nem olhava na cara dele. Se fosse mulher, ele apedrejava. Mas homem, ninguém olhava na cara. As crianças riam da cara dele assim, zombavam dele assim. As crianças riam, zombavam, e achincalhava o sujeito. Não tem perdão. Agora, olha como Jesus faz. Jesus, ele quer que o Judas entenda. Ele vai entender, mas aí depois, poxa vida, eu sou tão sem caráter, tão assim, e esse homem me escolheu para conviver com ele. Esse homem me escolheu. E depois ele vai perceber isso. E depois Pedro também. Pedro vai negar Jesus 3 vezes. Usou no dia da sexta-feira santa, sabe como é que vai estar a situação. E todos vão aprender com a Páscoa, com a ressurreição. Por isso Jesus provocava esse movimento de ressurreição, movimento ressuscitador. A memória da misericórdia. A memória da misericórdia. Paulo, que não conviveu com Jesus, Paulo demorou muito para reconhecerem Paulo como apóstolo, claro. Paulo, ele é o que mais vai falar sobre esse assunto. Sempre. Ele sempre vai dizer assim, como é que Deus me chama? Eu sou um imprestável. Eu era um imprestável, eu era um homem maldoso, assassino, cruel, dinheirista. Como é que Deus me chamou? Da misericórdia de Deus, como a misericórdia de Deus é capaz de fazer a gente enxergar. Não é dizer agora assim, Deus tem misericórdia de mim, Deus tem amor por mim. Então todo o resto que eu fiz de errado está nulo, não está nulo. Não se apaga aquilo ali. Porque não é para se apagar, é para você lembrar. Para você sempre lembrar. Porque aí está a misericórdia de Deus. Por isso a gente espanta de ver Jesus nunca repreendendo Judas. E depois você vê no Atos dos Apóstolos, da Páscoa, a comunidade crescendo com essa visão da misericórdia. Paulo mostrando a misericórdia. Paulo, na carta aos Efésios, fala que Deus é rico em misericórdia. Papa João Paulo II escreveu um documento, uma encíclica só sobre isso. A misericórdia de Deus. O Papa Francisco pede que a gente seja misericordioso com as pessoas, nas nossas relações. A misericórdia de Deus, minha gente, é maior com as coisas horrorosas que você tem no seu coração. Dom Angélico, que você conhece, quando ele ia na reunião do apostolado da oração, eu vi isso acontecer. Quando Dom Angélico ia na grande bispo, da nossa igreja, um homem impressionante. Quando ele ia na reunião do apostolado da oração, ele via que ela não respondia em alta voz. O que responde? Fazei de nós... Como é que é, Malu? Fazei do nosso coração semelhante ao vosso. O Dom Angélico dizia assim, ele falava assim: olha, minha gente, olha, eu respondo assim.
Jesus, manso e humilde de coração, tire toda a sujeira que está dentro do meu coração, toda a tralha que está aqui dentro, e torne o meu coração semelhante ao vosso. Primeiro tira, higieniza, põe safena, estende, para ficar mais, põe coisa, melhora. Depois torna semelhante ao nosso, semelhante ao vosso. A misericórdia de Deus, isso ensina hoje na terça-feira santa, é o grande ensinamento. A misericórdia de Deus é maior que o nosso coração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Faz as preces daí? Tem aí, né? Tem as preces daí, não tem? Ai, espera um pouquinho. Isso aqui, olha, também estamos rezando hoje em memória, pela alma da dona Nina, aquela mulher egípcia que está em Paulista, da comunidade de São Francisco de Assis. A filha dela mora no Rio com a família. Ela me ligou, a Tereza me ligou, para que eu lembrasse de rezar pela mãe dela, a dona Nina. Também vamos rezar em ação de graças e pela saúde da Edna Matos. Rezar em ação de graças para o José Jones também, pela Marilza, tantas pessoas. Quero lembrar a todos que no dia 22 de abril, é uma sexta-feira, é dia de Santa Rita de Cássia. O horário depois a gente vai ver se vai continuar o horário. E agradecer a Deus, porque a Sueli Romão foi eleita, né, para o Conselho Gestor de Saúde Cidadão. Que beleza, né? Vai estar junto às autoridades de saúde do município, também local, ajudando a gerenciar um posto de saúde. Essa é uma atitude muito boa, é a participação. Não adianta ficar xingando o hospital, ficar xingando o médico, ficar xingando o INSS, ficar xingando tudo não presta. Tem que estar participando ali, tem que estar falando, tem que estar unido a um povo, unido a uma comunidade. Então, agradecer a Deus pela vitória dela e que ela tenha... É uma atividade que não ganha nada, para você ter uma ideia, é a participação mesmo da pessoa, para ajudar. Sempre. Então, agradecer a Deus pela vitória dela e que ela nos ajude também. Se anime o povo aqui da Guilhermina, quando tiver a eleição do Conselho Gestor do posto, não é? Se candidate, entra lá também para ajudar, e não vai ficar xingando. Estou cansado dessa gente também na minha vida. Não aguento mais gente que só xinga. É? Na hora de fazer as coisas, ninguém quer saber de fazer nada, né? É só o Judas Iscariotes. Vamos. A verdade do vosso reino, dai-nos, Senhor,
Agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício, de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus, e perdoe os meus pecados e o desse povo que está aqui hoje participando da Eucaristia. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhe com bondade, Senhor, para as ofertas de teus filhos. Vós que nos faz participar desse mistério de salvação, faça também que nós caminhemos para a plenitude da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação te agradecer sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. O universo inteiro foi salvo pela paixão de Jesus, teu Filho. Ele, o universo inteiro, inclusive nós, podemos proclamar a tua imensa, grandiosa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, nós vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele os anjos e os santos, todos os santos, nós te louvamos dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estou para ser entregue, e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, na Quinta-feira Santa, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, e proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e da ressurreição de teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Te agradecemos porque o Senhor nos tornou dignos de estar aqui, na tua presença, e te servir. E nós te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, a Eucaristia verdadeira, sejamos sempre reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembre ao Pai da Igreja, da nossa Igreja, de todas as igrejas autênticas, legítimas. Lembre de todos que estão no mundo inteiro fazendo tanta coisa segundo o mandamento de Jesus. Que todas cresçam na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Manuel, com todos os membros da Igreja, com todos os batizados, com todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos também da alma de Maria Alves Conceição, da Dona Nina, do Jardim Silva Teles, de tantas outras pessoas que na ressurreição aumentam a esperança da vida eterna. Acolha, Senhor, junto a vós, na luz, no brilho, no fulgor da tua face. Enfim, nós te pedimos, tenha piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração, numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda e qualquer perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vamos receber do Senhor para a vida eterna. Por Jesus Cristo, teu povo, o Senhor para a nossa condenação, mas para a nossa salvação e remédio para a nossa alma. Para nos salvar, Deus não poupou nem o seu próprio Filho, diz Paulo na carta aos Romanos. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna.
os trastes, que as coisas que estão no seu coração, hein? Lembre-se disso. Lembre-se sempre disso. A misericórdia de Deus é maior que o nosso coração. Essa reflexão que é feita na terça-feira, né, sobre Judas, é para a gente primeiro olhar para ele como um ser humano. Segundo, olhar para ele, aprender como a gente não deve ser, como a gente não pode ser católico, como a gente não pode ser cristão. Aprender. O Judas Iscariotes ensina também muita coisa para a gente, de como não ser, como não agir igual a ele. É aquilo que eu falei para vocês, né? Se conviver com gente, com uma pessoa que tem um coração é triste. É o que eu falei para vocês. Nem os evangelhos conseguem. O Mel Gibson tentou fazer isso, né, naquele filme lá, que até emociona a gente. Mas nem os evangelhos conseguem escrever a tristeza. Alguns evangelhos falam até do sangue, que ele soa sangue, tamanha tristeza dele. É uma coisa assim, né? Mas não dá para a gente escrever a tristeza de Jesus, né? Não é com a morte, com a vida, com as coisas, né? Não, é descrever a tristeza, né? Imagina um casal, casado, conviver com uma mulher que você não conhece o coração. Que tristeza, né? Uma mulher conviver com o marido, não conhece o coração do marido. Que tristeza, né? É uma tristeza isso da gente, né? Acho que conviver, né? Conviver na família, na igreja, na comunidade, no bairro, né? No próprio Brasil, né? Você conviver com pessoas que o coração é duro, é triste, é uma tristeza, dá uma tristeza na gente assim. Não chega, não é depressão, não, é tristeza. Jesus nunca teve depressão, essas coisas, nada. Jesus sentia tristeza, né? Vamos encerrar. Ô Márcia, faz a prece aqui, vai. A oração da comunhão, depois da comunhão. Porque Deus nos dá tantas coisas, Deus nos dá tantos dons, né? Tantas qualidades que são sagradas na visão dele, né? É a edição de Portugal, viu? Eu não reparo no texto. É daqui, a oração depois da comunhão. Senhor, as graças consagradas, concedei este sacramento, o qual atrai a presente, a comunhão convosco por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade. Amém. Que beleza. Parabéns para a Sueli Romão, eleita para o Conselho Gestor de Saúde. Parabéns às pessoas que fazem o bem. Eu sei que é bobagem, eu sei que é esquisito falar isso. A palavra parabéns assim fica meio tão vulgarizada, né? Mas então, seja firme na prática do bem. Não desista de fazer o bem. Não desista. Deixe Deus entrar no seu coração de verdade, abra o coração assim, escancare mesmo assim, ó. Não desista de fazer o bem, não desista de querer o bem para as pessoas, senão você vira Judas Iscariotes. Aí, você é que manda. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje sempre. Obrigado pela presença. Quinta-feira agora, a gente está aqui de novo. São os 3 últimos, né? Derradeiros mesmo. Quinta, sexta e sábado. Quinta-feira, sexta-feira às 3 da tarde, amanhã às 7 da noite, né?
Sexta-feira, 15 da tarde, foi a hora que Jesus morreu na cruz. E sábado, às 19 horas também. Tá bom? Não vai esquecer, hein? Olha lá. Coragem para todo mundo. Ânimo.